Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal de casa. Bem, nós vamos falar sobre por que adquirir um touro melhorador. Pessoal, o Brasil está num momento de produção do agronegócio de crescimento muito grande. No entanto, a gente precisa melhorar muito os índices zootécnicos no Brasil. E hoje, a nossa realidade, menos de 10% da demanda de touros no Brasil não tem avaliação genética. Isso significa que tem muito boi de boiada cobrindo vacada. Isso significa que o progresso genético da raça Nelore no Brasil está crescendo, mas pouco. Se a gente pensar no grande volume de animais em todo o nosso território nacional. Muitos poucos touros avaliados, mas nem todo touro avaliado é um touro melhorador. A avaliação genética já é um volume pequeno, que a gente tem que mudar essa realidade. E avaliamos, provamos quem são os melhores. E os melhores é uma parcela muito pequena. Então, ao adquirir o touro, nós temos que saber o que nós estamos adquirindo, o que nós estamos levando para a propriedade e se atende o nosso objetivo de seleção, o nosso objetivo econômico. E uma coisa é comum para todos. Todos nós queremos aumentar a lucratividade, a produtividade, aumentar a qualidade da carne produzida, aumentar a fertilidade, aumentar a habilidade materna, aumentar a produção, aumentar os rendimentos, melhorar a renda do brasileiro, melhorar a qualidade de carne que o consumidor tem acesso. E esse é um trabalho que muitos estão fazendo, mas precisamos investir mais, precisamos nos ater mais. Bem, começando, como saber se um touro é ou não melhorador? Primeira coisa, gente, eu quero um touro melhorador para quê? Então, estamos iniciando uma atividade pecuária, começando a produção de carne, eu vou adquirir um touro, o que eu busco na minha propriedade? Vou buscar fertilidade, vou buscar habilidade materna, rendimento, acabamento, uniformidade, biotipo. Existe o touro melhorador para cada característica e aquele equilibrado, que pode atender umas ou outras características. Então, primeira coisa, gente, defina o que você quer na sua propriedade. Qual a melhoria? Quais são os índices que precisam ser melhorados? É aumentar o peso ou desmame? É aumentar o número de bezerros nascidos? É melhorar a qualidade da carcaça? É ter uniformidade na hora de vender para o frigorífico o seu lote e você conseguir um preço melhor? Então, existem os touros que vão trazer esse benefício e é preciso, antes de definir que touro adquirir, é melhorador para quê? E quem que é esse touro melhorador? Como nós vamos saber quem é o touro melhorador? A melhor informação que nós temos, a informação mais segura que nós temos, é a informação genética. Quando nós visualizamos um animal, ele está nos mostrando a sua qualidade genética, mas também o ambiente que ele está sendo criado. Então, se nós escolhemos animais apenas pelo que nós estamos vendo, pelo fenótipo, de repente eu estou selecionando um animal que ele não vai transmitir aquelas características para a sua progênie. Ele pode, no momento, se apresentar como um bom indivíduo, mas a sua progênie não vai ter o mesmo resultado, porque nós não selecionamos a parte genética. A principal informação e de melhor qualidade é a informação genética. Bem, então esse desempenho do animal depende do genótipo e depende do ambiente. A ADEP, diferença esperada na progênie, essa informação genética, ela nos passa os genes do animal, a genética aditiva desse animal, qual o potencial genético para ganho em peso, para fertilidade, para precocidade, para acabamento, para rendimento, o restante é ambiente. Nutrição, manejo, bem-estar, todos esses fatores interferem no desempenho de um indivíduo. Bem, antes da gente falar um pouco sobre a resposta a campo, queria trocar uma ideia com vocês explicando como entender essa DEP de uma forma mais simples. Então, por exemplo, se nós tivermos um grupo, um lote, com 16 animais, esses 16 animais estão sendo criados em 3 condições diferentes. Um grupo de animais está no confinamento,
tenho 4 animais no confinamento, 4 animais num regime de pastagens e o outro grupo, 4 animais numa pastagem degradada. Eu tenho ambientes diferentes, mas eu tenho 4 indivíduos no mesmo ambiente. Nós estamos avaliando aqui um exemplo, raça Nelore, peso aos 15 meses de idade, todos animais machos. Então, esses animais criados no mesmo ambiente, no confinamento, eu tenho a média do lote. Esse lote teve uma média de 405 quilos. Teve um animal acima da média do lote, ele pesou 430. Se a média do lote é 405, ele está 25 quilos acima da média do grupo de animais que está no mesmo ambiente. Ao mesmo tempo, eu tenho um outro animal que pesou 400 quilos. Se a média do lote é 405, ele está abaixo da média desse lote. Ele está a menos 5 quilos. E essa avaliação a gente faz para cada ambiente diferente. Então, eu tenho um ambiente de pastagem, que a média do lote foi 325, e um ambiente de uma pastagem de pior qualidade, em que a média do lote foi 250. Essa diferença de peso que a gente vê entre um lote e outro, confinamento foi 405 quilos. Na pastagem de boa qualidade, 325. Os animais pesaram mais leve. E na pastagem degradada, essa média de peso foi 250. Não quer dizer que esses animais que pesaram menos são os piores. Essa é uma influência ambiental. Se o ambiente foi favorável, ele pesou um pouco mais. Se o ambiente foi desfavorável, o lote pesou menos. E aí nós queremos comprar um touro. Um animal, um novilho de 15 meses. Chegamos numa propriedade, juntamos os 4 animais de cada lote, 16 animais, levou para o curral. Eu quero escolher um touro. Qual o critério que eu tenho? Eu não tenho informação genética. Pode ser que a gente vai escolher pelo peso, não pode? De repente, eu posso escolher aquele que é mais pesado. Visualmente, ele vai agradar muito mais. E aí, pessoal, olha só. O animal de 370 quilos, ele está a menos 35 quilos que a média do lote. Esses desvios, a gente pode dizer que é informação genética. Se eu pegar aquele animal da pastagem, o que pesou 280 quilos, ele está mais 30 quilos que a média do lote. Dos 16, o melhor touro geneticamente para peso aos 15 meses, ele pesa só 280 quilos. Ele vai produzir filhos mais pesados aos 15 meses. Muito mais do que, por exemplo, esse outro animal de 400 quilos, que ele é negativo, ele é menos 5. Por que o de 400 quilos é mais pesado que o outro? Faltou o ambiente para expressar o seu potencial genético. Então, se nós escolhermos pelo fenótipo, não temos a informação genética, de repente eu poderia estar levando o pior animal. Aquele que vai produzir filhos de menor desempenho. E o melhor animal geneticamente, visualmente ele não agradou, porque o ambiente não foi favorável para ele expressar seu potencial. Então, a avaliação genética, ela tira esse efeito de ambiente e mostra a qualidade genética de cada animal. Bem, a avaliação genética, podemos confiar na avaliação genética? Sim, podemos, devemos confiar na avaliação genética. Sabemos que as avaliações envolvem rebanhos de diferentes fazendas, diferentes manejos, diferentes ambientes. E, de repente, o criador pode ter uma dúvida. Poxa, mas nesse ano a seca foi muito forte, a minha pastagem não está boa, meus animais não ganharam tanto peso, por exemplo, e eu não vou enviar essa informação para um programa porque pode prejudicar a avaliação genética do meu animal. Não, gente, isso não acontece, porque a avaliação é dentro de grupo. Embora nós avaliamos animais de diferentes ambientes, diferentes fazendas, de diferentes locais, diferentes manejos, a avaliação é dentro do grupo. Aquele animal ele pode ter o peso mais leve, mas se ele foi o melhor dentro do lote, dentro daquele mesmo ambiente de criação, ele é geneticamente superior. E a partir do parentesco, das informações dos seus parentes, nós podemos comparar esse animal com outro lote. Então, podemos sim confiar nessas avaliações genéticas, são informações precisas, são modelos matemáticos acurados. Então, nós trabalhamos
com informações de ambiente, com informações genéticas, com informações residuais. E esses modelos permitem a gente conhecer o valor genético do animal. O valor genético não é o real, é o predito. E aí a DEP, gente, a DEP é a nossa ferramenta de escolha do touro. Diferença esperada na progênie. Então, a gente pega o sumário de touros e avalia um animal e tem várias informações. DEP para habilidade materna, DEP para peso ou desmame, DEP para peso 1 ano, DEP para rendimento, DEP para acabamento. Como interpretar a DEP? É muito simples. A DEP é uma ferramenta que vai nos auxiliar a escolher quem é o melhor animal comparado com o outro. Então, a gente sempre usa a DEP como uma informação de comparação. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui um touro, em que a DEP desse touro é de mais 10 quilos para peso aos 15 meses. E eu tenho um outro touro, em que a DEP para peso aos 15 meses é de 5 quilos. Apenas o valor absoluto não diz muita coisa, mas na comparação, eu posso dizer que se um é 5 e o outro é 10, a diferença ali é menos 5, viu, gente? Se um é menos 5 e o outro é mais 10, a diferença é de 15 quilos, uma arroba. Ou seja, se eu usar o touro A, eu vou aumentar o peso em 15 quilos da progênie. Esse peso é médio. Agora, imagina uma vacada de um rebanho de 1.000 vacas. Eu usei o touro de DEP mais 10 e ganhamos 15 quilos por animal. São 15.000 quilos a mais de peso em virtude de escolher o touro melhorador para essa característica. Agora, é importante, gente, reforçar, saber qual touro que você está buscando. Melhorador para quê? É peso, é rendimento, é acabamento, habilidade materna. Daí a gente tem uma gama de informações de DEPs, de informações genéticas. São mais de 24 DEPs preditas pela NCP. E essas informações permitem vocês direcionarem a escolha do touro em virtude do que se quer melhorar. E aí, gente, será que realmente essas DEPs se mostram esses resultados a campo? Então, nós fizemos uma avaliação na Universidade Federal de Uberlândia, em que trabalhamos com um lote de animais da raça Nelore, animais criados no mesmo ambiente, ou seja, o mesmo pasto, mesma alimentação, a mesma mão de obra, mesma suplementação, mesmo funcionário, ou seja, ambiente controlado. Se o ambiente foi controlado, nós esperamos que as diferenças entre esses animais sejam diferenças genéticas. E aí nós fizemos o seguinte, trabalhamos com 3 grupos de DEPs. Pegamos aqueles animais, filhos de touros, com DEP para peso ao ano, aos 15 meses, menor que 7 quilos. Ou seja, trabalhamos com filhos de touros, animais, filhos de touros avaliados, positivos, mas com DEP menor que 7 quilos. E depois, animais, filhos de touros, com DEP entre 7 e 13 quilos. Então, um grupo de animais, filhos de touros melhoradores, com DEP maior que o grupo anterior. E o outro grupo, filhos de touros com DEP maior que 13 quilos. Será que o desempenho realmente foi melhor? E aí, gente, comprovando estatisticamente, aqueles animais, filhos de touros com DEP maior que 13 quilos, pesaram 28 quilos acima que o grupo de filhos de touros com DEP positiva, mas um pouco menor, comparando o grupo C com o grupo A. 28 quilos de diferença pesado na balança, controlando o efeito ambiental. Essa diferença é genética. Resultado do uso de touros melhoradores para essa característica, peso aos 15 meses. Vamos voltar a pensar em um rebanho maior. 1.000 vacas, 28 quilos por animal, 28.000 quilos a mais no peso aos 15 meses, por escolher filhos de touros com DEP maior, superior, para a característica desejada. E aí, gente, de repente a gente pensa, poxa, mas esse touro melhorador com uma DEP
de melhor qualidade, melhor avaliação, custa mais. Não é verdade. Tem muito touros jovens, touros de boa qualidade, de avaliação genética muito boa, e o custo do preço é menor do que touros que nem têm boa avaliação genética assim. Então, a qualidade genética ainda não está atrelada ao preço do sêmen. Bem, fizemos a análise considerando agora precocidade sexual, medida indiretamente pelo perímetro escrotal dos machos. Bem, verificamos que aqueles animais, pegamos a progênie, avaliamos 2 grupos de progênies, um grupo de filhos de touros negativos para perímetro escrotal e um outro grupo, filhos de touros positivos para perímetro escrotal. E os filhos apresentaram, aqueles filhos de touros de melhor avaliação genética, tiveram uma diferença de até 2 centímetros a mais na circunferência. Poxa, 2 centímetros parece pouco? Não, faz uma diferença muito grande. Pensando que esse touro vai produzir filhas, se ele tem uma maior circunferência escrotal, tende a ter filhas com melhor desenvolvimento ovariano e tendem a parir mais cedo. Se a gente pensar também numa questão prática, a circunferência escrotal tem uma ligação com o exame andrológico positivo. Quanto maior a circunferência, a chance daquele animal ter o exame andrológico positivo é maior. De repente, aquele touro tardio, que vai desenvolver, vai aumentar essa circunferência mais tarde, ele, aos 24 meses, aos 22 meses, ele pode ainda não ter o exame positivo no andrológico. E aí você vai vender ele de novo só depois de 1 ano. Aquele touro que você vende aos 24 meses, com uma circunferência menor, ele pode estar fora daquele lote e você vai ter que esperar mais 1 ano para vender ele aos 36. Sem contar que a qualidade genética dele não é a que nós estamos buscando.